Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela tua audiência e pela tua parceria. Amanhã de quarta-feira, agora 11 horas e 29 minutos, estamos começando coladinho com a sessão, mais uma edição do nosso Câmara agora, terças, quartas e quintas, e assim, a sessão acabou, a gente chega junto e traz para nossa audiência as melhores infos do que rola aqui na Casa do Povo em Caxias do Sul. Bora para as ruas de Caxias? Temos imagens da rua Sinimbu, esquina com a Marquês de Orval e também com a Doutor Montauri. Temperatura em 15 graus, temos um tempo carregado, bem nublado, mas não temos perspectiva de chuva, pelo menos não para as próximas horas aqui na cidade de Caxias do Sul. Bora pro nosso plenário, por lá está a Carol Dallagnol. Carol, hoje é aquele dia clássico das quartas-feiras que ainda não temos votação, isso muda nas próximas semanas. Temos os espaços de grande expediente e hoje tivemos o uso de 4 vereadores, é isso? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Rafa, bom dia para todo mundo que está ligadinho aqui conosco. E sim, 4 vereadores ocuparam o espaço do grande expediente e nós tivemos uma sessão mais curta, né, Rafa? A gente que está acostumado a sessões que ultrapassam aí ao meio-dia, hoje nem chegamos nem perto, né? Aí desse horário, então a gente teve uma sessão mais curta. O primeiro vereador a ocupar o espaço da tribuna foi o vereador Lucas Caranhato, que fez aí uma cobrança aos demais parlamentares para a instalação de uma comissão de inquérito, né, uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para investigar as irregularidades aí da PPPs, da educação infantil. Os parlamentares já têm 7 assinaturas, falta uma assinatura para poder instalar essa CPI e funcionar aqui na casa. E a gente conversou um pouquinho com ele, vamos escutar. Como parte da sua função institucional e compromisso com a... Órgãos de controle do município, à época, quando consultados sobre o tema pelo Poder Executivo, se manifestaram contrários a essa PPP. Eu sou professor, fui presidente do Conselho Municipal da Educação, tenho muita preocupação com uma PPP que traria certamente prejuízos ao erário público, ao sistema municipal de educação. Então, nós entendemos que é fundamental esse processo de investigação através de uma CPI. Temos 7 assinaturas e, portanto, seguimos conversando com os colegas para que tenhamos a adesão de outros e possamos, a partir de então, iniciar esse processo de investigação. É dar luz às justificativas que fizeram o Poder Executivo Municipal a fazer um contrato que traria problemas, que traria prejuízo ao município, né? A justificativa à época era entregar com celeridade mais prédios, entregando aquilo que era de responsabilidade do Poder Executivo, planejar, enfim, né, contratar, licitar, fiscalizar a iniciativa privada. Porém, o que se demonstrou é que nós teríamos prejuízos financeiros com problemas de cálculos. Então e somente nós queremos entender se o problema foi incompetência, descuidado e falta de gestão ou qualquer outra coisa a mais. Tá aí, essa foi a fala então do vereador Lucas Caranhato, do PT. Depois, quem ocupou o espaço do grande expediente foi o vereador Zé D'Ambros, que cobrou do município, do executivo, a pavimentação de 30 acessos a loteamentos e bairros da cidade. Vamos assistir. Nós temos um financiamento chegando para a digitalização do município e também várias estradas do interior, em torno de 20 trechos. A minha cobrança é os acessos dos bairros da cidade, que nós temos em torno de 30 bairros hoje que não têm acesso pavimentado. Então, é uma cobrança justa, não tem como ser comunitária, porque a maioria deles não tem moradores. Então, vejam que todo o cinturão da cidade, em torno de 30 bairros, estão sem acesso pavimentado. Aí dentro do bairro, muitas vezes, tem a pavimentação. Então, são esses acessos que eu estou cobrando, que seja incluído, que se busque mais recursos, para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida para quem chega no seu bairro. Porque há muitos anos isso
ficou para trás. Alguns governos fizeram, como o governo Alceu fez o acesso pela Travessão Leopoldina ao Serrano, como fez o acesso ao Vila Lobos, mas nós precisamos intensificar os projetos para que os acessos dos nossos bairros tenham pavimentação. Tá aí, fala do vereador Zé D'Ambros fazendo essa cobrança aí para melhorar os acessos e pavimentar os acessos dessas 30 localidades. Em seguida, foi o vereador Cláudio Libardi que se dedicou a repercutir o anúncio aí, a decisão do Supremo Tribunal Federal, que derrubou a exigência da idade mínima para aposentadoria especial de quem trabalha em atividades insalubres. Segundo o Supremo Tribunal Federal, essa exigência, ela violava o princípio da dignidade humana. E essa idade mínima, ela era exigida e foi alterada em função da reforma da Previdência em 2019. Vamos escutar. O Supremo Tribunal Federal reconheceu na última semana a inconstitucionalidade de uma parcela da reforma da Previdência que determinava que havia idade mínima para aqueles que têm contato com agente insalubre. Aqui na nossa região é algo muito perene, né? Trabalhadores metalúrgicos, indústrias de plástico, quem trabalha com fundição, quem trabalha em posto de gasolina. Então, o que a reforma da Previdência determinava? Em especial, esses trabalhadores que têm contato com fumo metálico podiam se aposentar com 25 anos de contribuição e 60 anos de idade, ou em não havendo 47 anos de contribuição e 65 anos de idade. O Supremo Tribunal Federal falou que a Constituição cidadã é incompatível com a idade mínima para aqueles que têm contato com agente insalubre, porque os agentes insalubres, em suma, são cancerígenos e, havendo contato com esse agente por um período superior a 25 anos, poderia haver o desenvolvimento de câncer, né? Então, eles declararam a inconstitucionalidade desse trecho da reforma da Previdência e entenderam que não há idade mínima para aquele trabalhador que tem contato com agente insalubre. Então, por exemplo, sou um metalúrgico. Quantos anos eu preciso trabalhar para me aposentar? 25 anos. Qual era a previsão da lei? 25 anos é ter 60 anos de idade. Agora cai os 60 anos de idade. Fala que tem que ter no mínimo 25 anos de contribuição. Aí então o vereador comemorou essa decisão do Supremo Tribunal que foi realizada no dia 4 deste mês. Em seguida, quem finalizou o grande expediente foi o vereador Caleb Garbim, que se dedicou a falar sobre o turismo, os investimentos realizados nos últimos anos e o quanto isso é importante para o desenvolvimento econômico da cidade de Caxias do Sul. Vamos assistir. Caxias do Sul, no último ano de 2025, nós crescemos quase 18% em Caxias do Sul. É um movimento de 119 milhões de reais dentro do aspecto do turismo. E o turismo é o tal do dinheiro novo, né? Aquele dinheiro que vem de fora da cidade. Turismo não é só visitar um ponto turístico, ficar em um hotel 1 ou 2 diárias. Turismo é desde comprar uma garrafa d'água em Caxias do Sul, um cidadão de Flores da Cunha, de Farroupilha, de Bento e de qualquer parte do mundo que consuma em Caxias do Sul, desde uma garrafa d'água até grandes consumos, serviços que são ofertados pela nossa cidade. Nós temos uma gastronomia farta, cultura, turismo esportivo, enoturismo, turismo de aventura, turismo religioso, turismo de saúde, né? Nós temos hospitais aqui, clínicas famosas a nível de país, pessoas que vêm do Brasil inteiro para fazer procedimentos em Caxias do Sul e teremos outros hospitais, inclusive, com esse segmento. Tem a PEC do deputado estadual Guilherme Pazin, que agora cria como uma lei na Constituição Estadual do Rio Grande do Sul. Nós vamos saltar de um investimento de 5, 10 milhões para 200 milhões de reais. Claro que isso é escalonado, isso é no curto e médio e longo prazo, né? No médio e longo prazo, melhor dizendo, aí dentro de 5 anos nós vamos ver muitas mudanças substanciais, entender o turismo como negócio, o turismo como gerador de dinheiro, não apenas como lazer. Reduzir o turismo ao aspecto puramente do lazer e de a pessoa ter um bem-estar é pequeno diante da cadeia produtiva que o turismo pode ser, uma matriz econômica muito importante e Caxias do Sul não pode ficar de fora. Essa foi a fala do vereador Caleb Garbim, do Partido Progressistas. Rafa, daqui a pouco eu volto falando de uma iniciativa na área da saúde que está mobilizando ali a Praça Central aqui da cidade, uma iniciativa que ocorre até o final do mês. Daqui a pouco eu digo que iniciativa é essa. Muito bem, Carol Dallagnol, obrigado pelas primeiras infos desta manhã de quarta-feira. E rapidão, mas é rapidão mesmo, a Carol volta e traz essas novidades aqui para nossa audiência. Falando em audiência, você acompanha todos os grandes expedientes e os detalhes da nossa programação pelo canal 16 ao vivo durante as sessões e também pelo nosso canal do YouTube, lá no youtube.com/CâmaraCaxias. Chega junto lá, curte, já segue o canal e não perde nenhum conteúdo. Por lá também tu confere o nosso Direto da Redação e hoje quem traz as infos do Direto é a nossa estagiária aniversariante da semana, a Suelen de Moraes, com um participante muito especial,
o nosso Zé Gotinha do Sangue. Curte aí que ela trouxe pra gente. Oi pessoal, tudo bem? A Câmara Municipal recebeu no acordo de lideranças da primeira sessão ordinária da semana o diretor da Secretaria da Saúde, Bruno Muner, para a divulgação da Semana Mundial da Doação de Sangue. O Hemocentro Regional de Caxias do Sul, HEMOX, da Secretaria Municipal da Saúde, a SMS, promoverá uma programação especial para marcar o Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado em 14 de junho. O diretor da Central de Exames da Secretaria Municipal da Saúde, Bruno Muner, esteve presente no acordo de lideranças desta terça-feira e indicou preocupação com o baixo estoque. Semana do Doador é alusiva ao dia 14 de junho, que é o Dia Nacional do Doador de Sangue. Nessa semana nós fazemos inúmeras atividades de educação, de coleta externa, reforço nas coletas de sangue. Tem por objetivo aumentar os nossos estoques e agradecer o doador, né? A doação de sangue é um ato voluntário, é um ato de amor ao próximo e sem o doador não existe hemocentro, não existe sangue, não existe hemodderivado, nem hemocomponente. Ainda na 180ª sessão ordinária, Daniel Santos, secretário em exercício do Meio Ambiente, divulgou a Semana Municipal do Meio Ambiente, de 8 a 15 de julho. O secretário esclareceu sobre uma poda que aconteceu de maneira indevida na Rua Coronel Flores, no bairro São Pelegrino. Daniel também destacou a importância da conscientização nas salas de aula. Em seguida, Fernanda De Biasi, gerente da Educação Ambiental da SEMAS, passou a programação da semana como concursos e exposições. Essa é uma semana muito importante para Caxias do Sul, a Semana do Meio Ambiente, onde envolve diversas entidades públicas, a comunidade num todo, né? Com ações envolvendo esse ano que é a atitude de respeito, que é envolvendo a reciclagem dos materiais, a separação dos lixos, que é uma atitude que as pessoas precisam se conscientizar que tudo isso vai para o meio ambiente, né? Ela começou ontem e vai até o final dessa semana, com ações inclusive em shoppings, no centro, com um blitz aos carros, passando informativos, ações nas escolas públicas, escolas particulares, são ações que vai envolver a cidade toda. Os guris do documentário Estrelas de Lona, Léo Kaczorowski e Henry Katz, conquistaram o festival em Atenas, na Grécia. Se você acompanha a programação aqui da Câmara, sabe que nós temos um podcast chamado Caxias Conversa. No mês de maio, nós trouxemos os meninos para contar sobre o projeto com o maior circo da América Latina. Dos festivais comentados, os guris já conquistaram o Best Cinematography de Atenas. O Direto da Redação de hoje fica por aqui e até a próxima! Muito bem, essa é a Suelen de Moraes que chega com as informações do nosso Direto da Redação. Agora 11 horas e 42 minutos. Pedi para nossa direção colocar a nossa Carol Dallagnol na tela. Carol, eu chamei para o nosso direto o Zé Gotinha do Sangue, mas ele tem um nome, ele é o Emárcio. Eu quero saber o que tu achou da dancinha do Emárcio enquanto o pessoal da secretaria falava. Tu quer me quebrar, né, aqui, Rafa? Sabe o que é? Sabe o que é, né? Aquilo ali, Carol, é o sangue em movimento. Olha que legal. Sim, o Zé Sanguinho, a gente brincava. Exato. O Zé Sanguinho. Mas é uma ação muito bacana, né? Um personagem muito bacana. E é importante, né? Fazer doação de sangue, muito importante. E muito legal a participação dele ali, dançando junto. Falando em saúde, Carol, eu sei que tu tem informações de audiência, reunião e também sobre uma ação que rola em Caxias, é isso? Isso. Uma iniciativa da área da saúde, que é da Prefeitura, em parceria com o SESC, que tem uma carreta, o Carretão da Saúde, instalado ali na Praça Central. Ele está instalado ali e as pessoas podem se vacinar e também tem atendimento oftalmológico. E a gente vai conferir agora na reportagem. A Praça Dante Alighieri recebe até o fim do mês de junho a carreta do SESC Saúde Preventiva. A unidade móvel oferece vacinação para a população e atendimentos oftalmológicos gratuitos para estudantes da rede pública de ensino. A expectativa é realizar cerca de 1.100 consultas e exames oftalmológicos gratuitos. Os estudantes que precisarem também receberão óculos sem custo. Por intermédio da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços, a SIC, haverá parceria com 4 óticas da cidade: Ótica Lauro, Martinato, Pioneer e Visia, que farão as doações.
Quem passa pelo centro de Caxias do Sul encontra aqui na Praça Dante Alighieri essa estrutura que oferece, além de serviços oftalmológicos, aplicação de vacinas. A sala de vacinação atende pessoas a partir dos 6 anos de idade com imunizantes do Calendário Nacional de Imunizações e também a vacina contra a gripe. O atendimento é por livre demanda. Já as consultas oftalmológicas são destinadas a estudantes da rede pública entre 6 e 16 anos e acontecem mediante encaminhamento da Secretaria Municipal da Saúde. Convido toda a comunidade de Caxias, crianças de 6, adolescentes de 16 anos, a buscarem o serviço oftalmológico. De que forma? Ir até a Unidade Básica de Saúde e solicitar uma consulta com a carreta do SESC, que ficará até o início do mês de julho. Precisamos, que a população faça esse rito, não pode chegar até a carreta que está ali na Praça Dante e solicitar consulta, tem que ser via unidade de saúde, crianças de 6, adolescentes de 16 anos. Saindo dali, a Secretaria da Saúde entra em contato, agenda a data, e a pessoa que precisar usar óculos sai com a receita na mão e com a indicação da ótica, as 4 óticas parceiras, as óticas Lauro, Martinato, Avisa e a Pioneer, que são parceiras, estão doando um óculos de forma gratuita para as crianças e adolescentes que precisam de óculos. Então é uma ação inédita na história de Caxias do Sul e paralelo a isso também tem a vacinação. Nós temos a carreta do SESC que tem todo o calendário vacinal, mais de 30 vacinas, das 8 da manhã até as 4:30 da tarde. Ela está aberta, atendendo a população para a vacinação, principalmente nesse momento crítico que nós estamos se avizinhando para o nosso inverno, com a superlotação de leitos. Então é importante, agora que foi aberto para todos os públicos, todas as faixas etárias, a vacinação. O horário de funcionamento da unidade móvel para oftalmologia será de segunda a quinta-feira, das 8 ao meio-dia e da 1 às 5:30, e sexta-feira, das 8 ao meio-dia e da 1 às 3. A sala de vacinas funciona de segunda a quinta-feira, das 8:30 ao meio-dia e da 1 às 4:40 e sexta-feira das 8:30 ao meio-dia e da 1 às 2 da tarde. Que iniciativa bacana, né? E as doações ali também de óculos, muito bacana. Então você ouviu ali o recadinho do Rafa, que fez essa matéria muito legal, que é de segunda a sexta o atendimento diferenciado de segunda a quinta. Na sexta tem um horário um pouco diferente, mas você pode realizar esse atendimento aí via UBS ou fazer a vacinação, que daí está liberada para todo mundo. Seguindo no assunto de saúde, a Comissão de Saúde ela realiza uma reunião pública na quinta-feira, amanhã à tarde, a partir das 2 horas da tarde, com transmissão da TV Câmara Caxias, para falar sobre sobre o piso salarial dos servidores do SUS. Então, muito importante aí a participação de todas as pessoas, vai ter a presença aí do deputado federal Osmar Terra, também nesse dia. E a transmissão começa, então, a partir das 2 horas da tarde, uma atividade da Comissão de Saúde. Já à noite, a partir das 7 da noite, tem uma atividade da Procuradoria Especial da Mulher para discutir o projeto da Casa da Mulher Brasileira. Essa organização, a Casa da Mulher Brasileira, que está autorizada para ser construída aqui em Caxias do Sul. Então, esse é um tema que vai ser discutido na quinta-noite, aqui no plenário, às 19 horas. Ambas as atividades têm transmissão da TV Câmara Caxias, mas é claro que você pode participar de forma presencial. É só chegar aqui na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Rafa, por hoje é só. Eu agradeço a parceria e um abraço para todo mundo que está ligadinho aqui com a gente no Câmara Agora. A sessão desta quarta-feira. Valeu, Carol. E assim a gente está encerrando também mais uma edição do nosso Câmara Agora. Tu sabe, né? Terça, quarta e quinta acabou a sessão. A gente está aqui ao vivo pelo canal 16, pelas redes sociais e também pelo nosso canal do YouTube do Legislativo Caxiense. Obrigado, equipe técnica da Focus, as meninas das Libras, Marcelo Oliveira, minha voz da consciência de hoje. Amanhã tem Viviane Salvador no Câmara Agora. Uma excelente quarta-feira. Aquele abraço. Até mais. Tchau.